noite, irmãos. Eu já estou com saudade. Daqui às próximas semanas a gente já está partindo para a Índia e a gente sente muita saudade mesmo desse período do louvor, de cantar esses hinos. Lá com os irmãos na Índia também é tão gostoso, mas é um outro estilo, é outro sistema e outra língua. Aliás, várias línguas, né? Às vezes a gente canta o mesmo hino em 4, 5 línguas diferentes. Eu já ensinei até em português, eles estão aprendendo alguns corinhos em português. Mas a gente realmente sente muita falta, né? E a gente conta muito que os irmãos estão conosco lá, lembrando de nós, estão juntos em oração. E é só assim, né? Para conseguirmos realmente passar por certas experiências. O apóstolo Paulo, quando viajava e fazia as suas viagens missionárias em terras distantes, em países e costumes, cultura diferente, ele também dependia das orações. Ele disse: lutem comigo em oração a Deus a meu favor, para que eu seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, né? E que o meu trabalho, a minha administração, seja bem aceita pelos santos. Esses 2 pedidos eu faço aos irmãos, que a gente seja livre dos rebeldes, e há de todo tipo, viu? Há aqueles não religiosos que querem atrapalhar o que nós estamos fazendo, e há os religiosos também. O pastor Amiá, por exemplo, foi ameaçado numa congregação que ele estava iniciando por um grupo de cristãos, dizendo que ali era pequeno para eles, se ele continuasse ali pregando. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Eu dou graças a Deus pela história dessa igreja. Deixa eu só dizer que eu perdi meu tablet lá na Bolívia e deixei no táxi. E você sabe que eu tenho bastante problema de visão, né? Então hoje, primeira vez pregando sem ele, a letrinha tá pequena aqui. Por favor, não fique assustado se eu estou aqui. Eu dou graças a Deus pela história dessa igreja, porque esta igreja tem obedecido à comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse que a igreja, né, ia receber o poder vindo sobre eles o Espírito Santo. E uma vez recebendo o Espírito Santo, eles seriam então suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E essa igreja está seguindo essa mesma ordem, né? Tem dado testemunho na sua Jerusalém. E essa, agora que eu estou observando, tem sido dado mais ênfase para o evangelismo, para pregar na sua Jerusalém, na sua cidade. E alguns talvez não sejam dessa cidade, mas tem que pensar assim: é vontade de Deus que sejamos testemunhas dele onde moramos. Você não pode ser fiel lá longe se você não começar onde está, né? Então a igreja começa ali, onde está. Mas também tem que erguer seus olhos e ver os campos. O campo é o mundo, como Jesus disse. E a igreja, então, foi avançando para a Judéia e Samaria. E essa é a divisão do livro de Atos também. Os primeiros 8 capítulos, você vê a igreja em Jerusalém. Depois do capítulo 8 ao capítulo 11, você vê a igreja na Judéia e Samaria. E começando então ali no capítulo 11 também, você vê a igreja então em direção aos confins da terra. Começando ali em Antioquia, que se tornou a igreja mãe, a igreja local do apóstolo Paulo. Aqui enviou ele de fato. Depois eles passaram pela Ásia Menor, chegaram à Grécia. Depois alcançaram Roma, capital do mundo naquela ocasião. E depois planejaram chegar à Espanha.
Paulo tinha planos até perto do fim da sua vida, ele teve planos para alcançar os não alcançados, os bárbaros. Era a Europa naquela ocasião. A Europa já foi o centro de missões para o mundo, né? A norte da África já foi. Depois a Europa, Inglaterra, Estados Unidos, ainda é o que mais manda missionários. Mas a gente vê pela história, né, pelas notícias, o declive, né? Como o secularismo está tomando força e as pessoas deixando Deus de lado. E o Brasil, nos últimos anos, né, tem mandado muitos missionários pelo mundo. E várias igrejas evangélicas brasileiras têm missionários no mundo. E nós, o grupo dos batistas regulares, também teve um despertamento nos últimos 20 anos. O objetivo único desses missionários era o quê? Pregar Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado. Veja em Atos, capítulo 17, versículo 3. Eu vou ler os primeiros versículos aqui. Atos, capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. E depois já começa um pouco de perseguição aqui em Tessalônica. Mas ali em Tessalônica, em Bereia, que foi também o próximo lugar onde Paulo foi, e depois em Atenas, como vamos ver daqui a pouquinho, nós vemos diferentes reações à pregação da palavra. E nós vemos aqui então um retrato do ministério do apóstolo Paulo. É possível ver aqui alguns elementos que se repetem hoje em dia aqui também no mundo moderno. E nós podemos compreender um pouquinho melhor, então, o que devemos esperar quando testemunhamos no mundo de hoje, nesse mundo pagão. Em Tessalônica, houve uma resistência, resistiram à palavra. Na próxima cidade onde Paulo pregou, eles receberam a palavra. E depois em Atenas, você vai observar ali que eles ridicularizaram a palavra. Mas o evangelho é poderoso e sempre vai haver, né, aqueles que hão de ser salvos. A mensagem que resultou aqui na fundação da igreja em Tessalônica, nós podemos ver um pouquinho lá no livro aos Tessalonicenses. Obrigado. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Pouco tempo depois que Paulo saiu dali, ele já mandou essa carta. Paulo temia muito que eles estavam sofrendo perseguição e estava ansioso, mandou Timóteo para lá e depois, logo em seguida, manda uma carta para eles, temendo que o trabalho dele fosse em vão. Às vezes há muito trabalho, mas nem sempre o trabalho traz frutos. Nem sempre, porque foi falta do obreiro, foi falta do trabalho, e nem que não foi Deus operando. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo.
Ele é forte. Ele não é tão poderoso como Deus, mas ele está vivo e ativo no planeta Terra. Conforme um livro muito antigo falou, né? O diabo existe e nós não podemos subestimar. E ele trabalha contra a igreja do Senhor. No entanto, Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer para a igreja que está avançando. E nós temos que avançar. Se nós ficarmos parados, o diabo gosta. Não vai ter nem resistência, porque você já está parado. Se você avançar, vai ter resistência. Mas Deus tem prometido vitória. Mas não há vitória sem luta. E vai ter luta. Pode esperar. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Houve conversão, e é o que nós aguardamos, irmãos. Entre as reações possíveis à pregação do Evangelho, cada vez que o Evangelho é pregado, sabemos que vai haver reações diferentes, como aconteceu aqui. Uns resistiram, uns ridicularizaram, mas alguns receberam. Houve um arrependimento, eles se arrependeram e se converteram. O cristianismo não é algo automático que acontece assim, por um sentimento, por uma paz que começou do nada, e não é assim. Há de se pregar, há de se ouvir a palavra. Não é pelo sentimento, não é pela hereditariedade, há de haver mudança de mente. Arrependimento nada mais é do que mudança de mente. A gente cresce e vai adquirindo conhecimento, e um pouco de conhecimento religioso, inclusive, dos fatos da vida, mas de repente somos confrontados com os fatos bíblicos. E quando somos confrontados com os fatos bíblicos, há uma reação. E essa reação pode ser ridicularizar os fatos apresentados pela Bíblia. Há muita gente que pensa que é inteligente, e são em várias áreas do campo científico, mas que menosprezam a Bíblia. Negam sem nunca dar a oportunidade de saber o que ela está dizendo. Ouvem alguns fatos distorcidos e olham para a história e veem o exemplo mau de muitos que se dizem cristãos e então já negam as Escrituras. Houve outros, no entanto, que tentando provar que a Bíblia não tinha razão, chegaram ao ponto de dizer que a Bíblia tinha razão. Porque pelo menos foram honestos consigo mesmo e começaram a fazer pesquisa. E começaram a examinar as Escrituras. Como aconteceu aqui em Atos capítulo 17. Observe ali comigo o versículo 11. Quando Paulo, continuando a viagem dele, passou por Tessalônica, agora passou, esse é o contexto aqui da nossa passagem. Quando ele chega aqui no capítulo 11, no versículo 11, olha o testemunho a respeito daqueles de Bereia, outra cidade. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Não é de se admirar, porque eles examinaram. A verdadeira nobreza, então, é estar aberto para a revelação de Deus.
Deus nos criou à sua imagem, o que quer dizer Ele nos fez seres pessoais. Somos a imagem de Deus, não a imagem física, obviamente, mesmo porque Deus não tem físico. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são esses o que o Pai procura para seus adoradores. É Deus que está procurando verdadeiros adoradores. Será que Ele achará alguns novos aqui hoje à noite? Que não estavam adorando Deus na beleza da santidade de Deus, mas que, sendo confrontados com a pregação da palavra de Deus, tiveram a chance de ridicularizar ou de resistir, mas então, sendo nobres, examinando as Escrituras, se abriram para a verdade exposta da palavra de Deus e creram. E Deus, pelo poder a sua palavra, pode então transformar a sua vida. E Paulo, no versículo 3 também, diz ali que convinha que o Cristo padecesse. Assim Paulo foi pregando. Essa era a mensagem dele, pregando sobre Jesus e a ressurreição. Mas ele tinha que dizer, antes de falar da ressurreição, que era necessário que o Cristo, essa palavra para os judeus, é a palavra Messias, que quer dizer o ungido. Era alguém esperado. As Escrituras do Antigo Testamento falavam da vinda do servo de Deus, do Messias, que a palavra romana seria Cristo, o enviado. Eles aguardavam, eles esperavam, só que eles não aguardavam tanto assim, porque quando Jesus veio a primeira vez, foi predito até a data do seu nascimento. O livro de Daniel, capítulo 9, fala até mesmo que ele seria tirado, morto. E fala a data, a partir da data lá da saída da ordem para reconstruir Jerusalém, né, até o Messias. É só fazer os cálculos. Quando Jesus veio, havia o rei dos judeus que era Herodes. E aí, quando vieram os magos do Oriente, você lembra dessa história, foi contada esses dias atrás, né? No Natal. Vieram os magos e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Aí toda a cidade ficou meio assim, esses homens são inteligentíssimos, vieram do extremo Oriente. E eles estão procurando o rei dos judeus? É mesmo, a Bíblia fala disso. Onde? E o rei mandou inquirir, então, onde que seria? E daí os sábios começaram a dizer, vai ser lá em Belém, assim e assim, né? Mas eles não estavam preparados, eles não estavam realmente aguardando. Jesus veio e depois eles negaram e crucificaram Jesus. Mas Jesus ressuscitou e Jesus disse para seus discípulos, eu irei e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E os cristãos, os verdadeiros cristãos, ao longo dos anos estão aguardando aquele dia. Essa é de fato uma marca de quem é verdadeiro cristão. Na Índia temos muitos que se dizem cristãos. Somando todos os que se dizem cristãos na Índia, dá só 2% de toda a população da Índia. Mas 2% de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas é um número considerável. E entre esses cristãos espalhados pela Índia, há seminários, igrejas grandes, e eu conheci algumas dessas. Mas entre esses 2%, muitos, se não a maioria, são cristãos nominais, são cristãos de nome. E é o que acontece no nosso país. Nós somos de um país cristão. Um país que tem usufruído de muitos valores cristãos, judaico-cristãos. Mas a grande maioria são cristãos nominais. O que quer dizer isso? Cristão de nome, porque foram chamados cristãos. Os primeiros chamados cristãos eram cristãos
Como o pastor Paulo falou domingo passado, né? A palavra cristão, na verdade, quer dizer cristinho. É isso mesmo. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Porque seguiam Cristo, seguidores de Cristo. O verdadeiro cristão pode dizer com um certo orgulho santo, eu sou um seguidor de Jesus. E quem tem vergonha de dizer que é um seguidor de Jesus, não é um verdadeiro cristão. E outra marca de um verdadeiro cristão é que ele está aguardando a volta do seu Senhor. Como aconteceu os tessalonicenses aqui, aguardavam dos céus a vinda do Filho de Deus. Você está aguardando a volta do seu Senhor? Ele prometeu que vai voltar. Então não seja como os judeus da época de Jesus, que não estavam nem aí. Jesus veio e eles não perceberam. O Messias, o Cristo. Paulo pregava aqui que era necessário que Jesus padecesse. E essa necessidade achava-se na vontade de Deus, primeiro aceita por Jesus. Olha comigo ali Lucas 9, 22. Lucas 9, 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus ensinou seus discípulos a necessidade dele vir e morrer. Até hoje há muitas pessoas que não entendem e negam isso. Eu já discuti com pessoas que dizem, eu não aceito isso, pastor. Uau, hein? Que autoridade. Ele nega assim. Ele gosta da Bíblia, gosta de muitas coisas, os provérbios, os salmos, algumas histórias, né? Respeita a Bíblia, mas eu não aceito que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Então rasga a parte da Bíblia que diz isso e vai ter pouca coisa que vai sobrar. Porque o próprio Jesus disse, era necessário. E nós notamos isso então revelado nas Escrituras ainda, Lucas 24, 26 a 27. Lucas 24, versículo 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Aqui é Jesus conversando com aqueles dois discípulos na estrada de Emaús, e mostrando na Bíblia para eles, passando por várias passagens proféticas, como era necessário. Assim Paulo, ao pregar nas sinagogas, Paulo, sendo judeu, ele tinha a oportunidade de falar na sinagoga. Então ele aproveitou essas oportunidades. E eram os sábados, então ele ia aos sábados na sinagoga. Davam a palavra para ele, ele já começava lá no Antigo Testamento, no profeta Isaías, né, e aí passava para outro profeta e outro, e mostrava o que a Bíblia dizia, como Jesus fez, passando por todos os profetas, que era necessário. Por que era necessário? Porque se Jesus não morresse na cruz, não poderíamos ser salvos. Se houvesse uma outra maneira para podermos ser salvos, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Lembrando que Jesus mesmo, um pouquinho antes de morrer, agonizando, né, de sofrimento, antes mesmo de enfrentar a cruz, ele chegou a pedir para o Pai, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que pedido!
o filho pedindo para o pai se há alguma outra maneira que eu possa completar essa obra sem ter que passar por isso, mas não seja o que eu quero e sim o que tu queres. O pai olhando para o filho, pedindo, se possível, sabendo que ele vai enfrentar, não apenas um sofrimento agonizante físico na cruz, mas um sofrimento moral, recebendo a culpa do homem sobre ele, e um sofrimento espiritual, que é recebendo então o castigo do homem sobre si. Ele teria que morrer. Ele que era o doador da vida, veio para morrer por mim e por você. E ele sofreu, algo que nós nunca vamos entender por toda a eternidade. Tem muitas coisas que nós vamos saber só quando chegar no céu. Há discussões teológicas, há várias coisas que eu não compreendo e eu vejo que meus colegas, muito mais estudados do que eu, ainda não chegaram a uma conclusão. Às vezes a gente tenta convencer um ao outro daquilo que a gente pensa que é, mas é uma possibilidade de mudarmos de mente conforme vai os argumentos. Depois vamos chegar no céu e vamos ser esclarecidos, e a gente vai poder bater no ombro do outro e falar, não falei para você? Ou então você ficar um pouquinho assim, descobrir que você estava errado a vida toda, né? Com algumas coisas que a gente não compreendia. Mas algo que eu creio nós não vamos entender na eternidade é o sofrimento que nosso Senhor passou, ao ponto do Pai virar os olhos e Jesus, como um homem gritando na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E Ele fez isso por amor a mim e porque Ele te ama. E o apóstolo Paulo continua pregando, e já começa a perseguição novamente, e aí ele vai para a próxima cidade, e chega então em Atenas, capital do mundo praticamente, nessa época, capital tecnológica, não sei se essa é a palavra, porque a tecnologia daquela época era outra, mas era cultural, né? A capital cultural do mundo. Os romanos tomaram o poder, agora não era mais o Império Grego, agora era o Império Romano. Eles eram muito fortes, estrategistas militares que conseguiram. Olha a Itália, hein? Os poderes do mundo vão passando, né? Já foi o Egito, capital do mundo, ficou um país pobre. Foi o Irã, os persas, Império Persa. Depois a Grécia, faz pouco tempo a Grécia estava pedindo falência, né? Paizinho, mas já foi a capital do mundo. Depois Roma, e hoje a Itália é um país aí, né, da Europa, que não faz muita força assim no contexto mundial. Depois a Inglaterra, o Império Britânico, que tomou Japão e Ásia, quase toda a Ásia, a Índia, todos aqueles países que estão, era o Império Britânico. Agora a Inglaterra está lá meio isolada da Europa, né? Aí saíram alguns ingleses, vieram para a América, e temos os Estados Unidos, a grande América do Norte, e ainda é um país forte, mas nenhum país pode pensar que vai ser assim para sempre, e a glória do homem vai passando, né? Atenas era a capital cultural do mundo. E aí o apóstolo Paulo chega ali, e aqui em Atos 17 nós vemos então esse episódio na vida de Paulo, onde ele permanece firme. No meio de um mundo pagão, ele fica firme. Ele não se deixa intimidar. Ao caminhar aqui por essas estradas,
Havia uma estrada chamada Ignácia, que era pavimentada, e hoje nós temos essas grandes rodovias ligando, né? Mas naquela época, então, era novidade. E isso ajudou muito na expansão do Evangelho. E Paulo chega agora e entra nessa cidade, e ele vê aqueles edifícios, dos mais belos do mundo. As colunas. Hoje, quando você pensa a palavra... como é que é? Fugiu a palavra agora. Ruínas. Quando você ouve a palavra ruínas, normalmente, o que a gente pensa? Grécia. Não é? As ruínas da Grécia. É o que é. Mas no tempo do apóstolo Paulo estava tudo mármore, né? Tudo pintado, tudo bonito mesmo. Mas ao invés de olhar aquelas construções e ficar tão admirado, ele olhava para as pessoas. E tinha compaixão das multidões, como Jesus, né, olhando para as multidões, teve compaixão delas. Ele olhava e via aquela idolatria na cidade, e seu íntimo ficava revoltado de ver tanta ignorância espiritual. E olha que era a capital cultural do mundo. E ali era o berço dos grandes filósofos que até hoje, né, somos influenciados pelos pensamentos deles. Mas Paulo encontra também ali, né, falsos mestres, templos pagãos, ídolos, uma cidade cheia de cinismo, templos cheios de pessoas vazias, templos cheios de pessoas vazias. E a história se repete, irmãos. Eles não são muito diferentes do que nós somos hoje. E assim nós temos aqui então também uma lição, como nós podemos nos portar firmes no meio de um mundo pagão. A Índia, ela também se orgulha de ter milhões de deuses. O que se dizia sobre a Grécia, pode se dizer sobre a Índia, né? Às vezes é mais fácil achar um ídolo do que uma pessoa na cidade, né? Eles se orgulhavam de ter 30 milhões de deuses. A Índia está perto, é um pouquinho mais, 33 milhões, eles dizem. Mas esse número é fictício, viu? Eu descobri depois que ninguém contou, não. É um número assim aleatório, porque alguns até dizem 133 milhões. Uma diferença grande. Mas é um número fictício. Mas há muitos ídolos, de todas as formas, de todas as cores. E quando Paulo chega ali na cidade, ele observa que eles estavam ainda com a consciência pesada. Será que estamos esquecendo de um Deus? Então, Paulo achou meio engraçado, eu creio, né? Quando ele viu ali um lugar colocado em dedicação ao Deus desconhecido. Vai que a gente não está adorando, ainda falta um Deus. A gente está tentando adorar todos os deuses. Mas vai que está faltando um, então fizeram um espaço ali dedicado ao Deus desconhecido. E aqui então nós podemos ver Paulo então enfrentando essa situação. E a primeira lição que nós vemos aqui, irmãos, é que enfrentaremos desafios para a nossa fé. Essa é o óbvio. Enfrentaremos desafios para a nossa fé. Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. De fato, havia 3 desafios aqui em Atenas. O primeiro era esse: idolatria supersticiosa. Idolatria supersticiosa. O que é um ídolo? Talvez você está pensando assim, o Brasil é um pouco diferente, né? Tem uns ídolos que não são assim outros deuses, são só lembranças de alguns santos, né? Assim alguns acreditam.
E alguns dizem que não adoram, mas alguns adoram sim. E eles conversam com aquelas estátuas. E eles conversam com sinceridade com aquelas estátuas. Por isso nós temos que ter respeito. E Paulo teve muito respeito. Paulo não chegou lá chutando a imagem. Ao contrário, ele usa palavras bem selecionadas. Vejo que vocês são acentuadamente religiosos, porque passando eu e vendo os objetos do vosso culto. Vamos ter respeito por aqueles que acreditam diferente. Mas vamos confrontar também eles. Paulo confrontou esses com amor. Porque as pessoas estavam cegas. O que é um ídolo? Um ídolo, como um outro pastor, Adrian Rogers, eu tenho pegado bastante do comentário dele, da mensagem dele, e ele define assim o ídolo. Um ídolo é qualquer coisa que amamos mais, que tememos mais, que servimos mais, ou confiamos mais do que o Deus Todo-Poderoso. Deixa-me repetir. Um ídolo é qualquer coisa que amamos mais, tememos mais, servimos mais, ou confiamos mais do que o Deus Todo-Poderoso. Nossa sociedade às vezes briga tanto pelos direitos humanos, pelos direitos das baleias, dos animais, até sobre racismo, né? É uma coisa terrível. E na Índia tem muito racismo também, ao ponto daqueles que são mais escurinhos comprarem produtos para clarear a pele. Eu acho isso um horror, né? Porque eles são subjugados e sofrem pressão de uma maioria. E assim no mundo inteiro nós vemos racismo. Mas é incrível como algumas pessoas lutam sobre isso e aquilo, sobre a ofensa que se faz ao ser humano, mas não estão nem aí com a ofensa que se faz a Deus. E nós fomos feitos à imagem de Deus. E você está preocupado o que Deus pensa sobre você? Se está, você deve estar procurando na Bíblia, porque você não vai ouvir simplesmente por aí assim, né? Mesmo numa igreja, você vai ouvir a pregação, mas você deve ser nobre como os de Bereia e chegar em casa e examinar as Escrituras para ver se é assim mesmo. Chega em casa e lê todo o capítulo de novo e observe se não é isso. É assim que os de Bereia faziam. E é porque eles examinavam para saber o que é que Deus quer de mim, que eles estavam abertos para aquilo que Deus estava falando através do apóstolo. E eu quero crer que Deus trouxe você aqui para ouvir a pregação da sua palavra, e você vai ter pelo menos 3 reações que você pode expressar hoje: ridicularizar, rejeitar ou receber. Tudo o que está em primeiro lugar nas nossas vidas e adoramos, que não seja Deus, pode ser um ídolo. Em Mateus capítulo 22, versículo 36 e 38, alguém perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento? Jesus disse-lhes, respondendo, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o grande e primeiro mandamento. Irmãos, a idolatria pode ser o maior pecado, porque quebra o maior mandamento. Lembra, idolatria não é só se prostrar perante um ídolo feito à imagem do homem, ou à imagem das aves, ou à imagem de réptil, de gesso, ou de madeira, ou de ouro. Mas aquilo
que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Nós temos tanto, se não mais, do que aquelas pessoas lá de Atenas. Nós temos o Deus do materialismo. Os antigos gregos chamavam Mamon. Quando a pessoa põe as coisas materiais, o dinheiro, as posses, em primeiro lugar, deixa Deus para depois. Para ele é mais importante ter do que ser o que Deus quer. O Deus do álcool, os gregos chamavam de Bacchus. E aí tinha suas consequências. A palavra bacana vem disso. A gente usa meio fora do contexto, não é? Ah, que bacana, né? Mas a ideia antes vinha de bacanal, né? Que veio de Bacchus, que era o deus do álcool, que deixava as pessoas, né, sem a razão e cometiam toda espécie de coisas erradas. Existia o deus do sexo. Sexo foi feito por Deus, mas fora daquilo que Deus tem estabelecido. Ele é deturpado. E hoje vivemos numa geração que tudo tem a ver com sexo. A malícia com as criancinhas pequenas já é grande. Elas aprendem desde cedo, são incentivadas. Você vê as propagandas, né? Tudo que você parece que está ligado a alguma coisa que vai deturpar o sexo. Eles tinham a deusa Afrodite, a própria Atenas, deusas do sexo, o deus da violência, do poder de dominar outros. E hoje basta ver um videogame, basta assistir os esportes, basta ver, você vê uma ênfase muito grande para a violência. Deus Marte, o Deus da sabedoria, do conhecimento. Nada errado sobre crescer em conhecimento, mas Paulo fala que o próprio conhecimento traz o orgulho. Então você tem que saber o que fazer com o seu conhecimento. Não é para se engrandecer, é para ajudar. Mas muitos têm o conhecimento e querem dominar outros. Essa era a deusa Sofia. Mas hoje as pessoas adoram, né, o conhecimento e estão sempre querendo aprender, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade da palavra de Deus. Porque eles desprezam o verdadeiro conhecimento e sabedoria. Nós temos o desafio do apóstolo Paulo da ortodoxia autojustificadora. Além da superstição e da idolatria supersticiosa, no versículo 17 aqui, nós vemos o seguinte: por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Isso me faz lembrar um pouquinho dos judeus. Aqui eram gentios que Paulo pregava para eles, mas me faz lembrar dos judeus que Paulo amava e orava pela salvação deles, dizendo: eles têm zelo por Deus, mas não com conhecimento. Esses aqui eram ortodoxos, mas eles ficavam justificando a si mesmos. Eles até acreditavam que havia um Deus, mas eles estavam tão satisfeitos consigo mesmos que não viram a necessidade de um Salvador. São os religiosos da nossa época. Tem igreja, mas eles não sentem necessidade de serem salvos. Eles não se acham perdidos. São morais, fazem as coisas certas. São às vezes melhor que muitos que se dizem crentes. São honestos, mas não sentem necessidade por um Salvador. E você? Já reconheceu a sua necessidade de ser salvo?
O que acontece é que os judeus daquela época buscavam uma justiça própria e não se sujeitavam à justiça que vem de Deus. Esses aqui, muitos deles, de Atenas, eram da mesma forma. E aqui no nosso querido Brasil, um país religioso, um país de muitas religiões, cristãs. Na Índia você abre a porta da casa, a primeira pessoa que você vai ver não é um cristão. Mas aqui todo mundo que você vê se diz cristão, tem uma igreja. Mas a maioria nunca sentiu necessidade de clamar a Deus: tenha misericórdia de mim, Senhor, salva minha alma. Nunca orou pedindo a misericórdia de Deus, porque se acha salvo. E o meu medo é que muitos cristãos evangélicos se acham salvos porque estão numa igreja, porque cantam no coral, porque já foram batizados, porque dão o dízimo. E ainda não entenderam que eles precisam de um Salvador. E o último desafio que nós vemos aqui, Paulo enfrentando aqui, era o desafio da filosofia sofisticada. Esses se achavam gigantes intelectuais. Os jovens da nossa época devem encontrar vários destes, porque são os intelectuais. Essa geração de hoje tem muito acesso à educação, né, faculdade, e eles são bombardeados com todo o tipo, né, de pensamentos. Paulo ali no Areópago, que era um lugar dedicado para trocar ideias, essas pessoas viram Paulo e falaram: o que quer dizer esse tagarela? Porque era uma pessoa que estava falando coisas diferentes, era novidade para eles. Paulo pregava Jesus e a Anastasia, né, que é a palavra grega para a ressurreição. Acho que eu falei meio errado, mas a palavra é parecida. Anastasia, se não me engano, a palavra para ressurreição. Eles acharam que ressurreição era um outro Deus. Então perguntaram para Paulo: que tipo de deuses estranhos são esses que você está pregando? Jesus e a ressurreição. Então deram oportunidade para ele falar, e ali tinha então dois grupos filosóficos: os epicureus e os estoicos. Os epicureus eram uma linha de filosofia que buscava o prazer como fonte da felicidade. Eles achavam que a dor em si é alguma coisa ruim. Então, busque o prazer. Bem parecido com muitos na nossa época, que só pensam em se dar bem, em viver bem, e não querem nenhum tipo de sacrifício. É o tipo de pessoa que fala assim: se der eu vou na igreja, ou seja, se não tiver um sacrifício para ser feito. As pessoas querem só facilidade. Não é errado o prazer, Deus nos dá prazeres, mas o prazer não deve ser a nossa fonte de motivação. O significado da vida não é o prazer. Os estoicos, por sua vez, eles eram... eles buscavam razão para tudo, e eles achavam que a dor não é má, e eles faziam sacrifícios, mas eles iam para outro lado. É como hoje em dia também tem pessoas que acham que só pelo sofrer eles vão para o céu, que estão sofrendo. E algumas igrejas só tem a lista de regras: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Quanto mais for ruim, aí a igreja é boa, né? E essas igrejas crescem. Tem igrejas que estão cheias de pessoas que só passam por sofrimento. Qualquer prazer é pecado. Mas não é o equilíbrio entre esses dois que nós estamos procurando, irmãos. Mas entender que ambos precisam de Deus na vida deles, e eles estavam querendo viver sem Deus. E aí então Paulo confronta, e foi a mensagem que foi lida aqui na leitura, né? E nós vemos então Paulo aqui, depois de enfrentar esses desafios, ele diz que nós devemos
expressar nossa fé com confiança. E ele prega sobre Deus, e ele prega com poder, e ele fala quem é Deus, ele fala que o Deus é o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra. De um só fez toda a raça humana, portanto somos irmãos, todos os homens. A raça humana é uma só, foi feita de um. E Paulo, usando palavras dos filósofos, Paulo diz que somos geração de Deus. Somos geração de Deus. Mas apesar de dizer que somos geração de Deus, no versículo 31 depois ele vai falar sobre o relacionamento que devemos ter com Jesus Cristo. Outras passagens das Escrituras dizem que para sermos realmente filhos de Deus e podermos chamar Deus de nosso Pai, nós temos que nascer de novo espiritualmente. Nós temos que ter Jesus em nosso coração. Paulo diz que Deus determinou um dia que vai julgar o mundo através de um varão que destinou e que ressuscitou, morreu e ressuscitou por nós. Se você tem um relacionamento com Jesus Cristo, então você pode ser filho de Deus. Geração de Deus não quer dizer que você já se tornou filho de Deus. A Bíblia diz bem claramente: mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus, todos quantos receberam Jesus, deu-lhes, ou seja, Deus deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Nascemos nesse mundo como criaturas de Deus, somos geração de Deus porque Deus nos criou, mas para podermos nascer espiritualmente, nós temos que receber Jesus Cristo. E Paulo estava pregando Jesus e a ressurreição. Ele pregou que era necessário que Jesus morresse. Então é necessário que você entenda essa necessidade de Jesus ter morrido na cruz. Ele morreu para que você não tivesse que morrer. O salário do pecado é a morte, e você é um pecador, e você já confessou isso para Deus. Não é só confessar um pecado ou outro pecado, mesmo porque você não vai lembrar todos os pecados que você já tem cometido diante de Deus. Mas confessar o fato que você é um pecador, que está separado de Deus, porque Deus é santo. Hoje cantamos vários hinos falando da santidade de Deus. Eu não combinei com o irmão Roberto, mas ele escolheu todos os hinos. Já de manhã ele tinha os hinos, e os hinos todos estavam falando como Deus é santo, 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 e nós somos pecadores, estamos separados de Deus por causa do pecado. É aquele que confessa com arrependimento, com mudança de mente, não vê mais o pecado como estava vendo antes, mas vê o pecado como algo que o separa de Deus. Então quando você o faz, pode ter certeza, Deus está querendo ouvir a sua confissão. Ele sabe que você é um pecador miserável, mas Ele te ama, e Ele quer salvar você. E Paulo estava pregando para essa multidão de pessoas que buscam o prazer, ou então pensam na dor como algo bom, e Paulo está pregando: o que vocês precisam é conhecer esse Deus que vocês adoram sem conhecer. E assim no nosso país, muitas pessoas estão adorando Deus sem conhecer. Eles dizem: Deus só tem um, pastor. É verdade, Deus só tem um, mas na verdade existem tantos deuses quanto existem pessoas pensando no Deus não da Bíblia. Existem tantos deuses que as pessoas fabricam. Elas acham que Deus é assim, então pronto, Deus é assim. Elas não examinaram as Escrituras. Elas não têm entendimento nenhum o que Deus diz sobre si mesmo. Que era necessário o seu filho vir e morrer para que você pudesse ser salvo. E enquanto você não confessar seu pecado diante de Deus, enquanto você não confessar sua situação diante de Deus, nada vai mudar, a sua vida não vai mudar. Deus é um Deus de poder que pode mudar as vidas das pessoas. E Ele quer mudar a sua vida, mas Ele está ouvindo a sua confissão. Ele quer ouvir a sua confissão. Deus é um Deus de amor pessoal. Paulo continua pregando aqui, falando então sobre como Deus providenciou uma maneira então, para o homem buscá-lo. Até como se tateando pudessem achar. Ele não está longe de nós. Ele se revela, e Ele se revelou na natureza, Ele se revela através da sua palavra, e Ele se revelou através de Jesus. E estamos hoje
em 2018 depois de Cristo. Lá na Índia, um país hindu, eles usam o mesmo calendário que nós. 2018 depois de Cristo. Cristo mudou a história. Mas esse é um Deus pessoal, é um Deus que ama, e é um Deus que salva sobrenaturalmente. Ele oferece essa salvação através da morte, sepultamento e ressurreição do seu Filho. Esse é o cerne do Evangelho. Paulo disse: o Evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Vocês são salvos se o retiverem como eu vou-lo preguei. Vocês podem ser salvos através deste Evangelho. Entender o significado da morte de Jesus. Confessar que você é um pecador e por causa do seu pecado fez com que Jesus viesse morrer por você. E crer de todo o seu coração que Ele pode te salvar e que Ele quer te salvar. Irmãos, podemos esperar conversões. Essa é a terceira e última lição, podemos esperar conversões. Porque aquelas três reações à pregação da palavra aconteceu aqui na cidade de Atenas. O Evangelho tem poder de mudar vidas. A maioria daquelas pessoas que estavam ouvindo tiveram uma dessas três reações. Muitos ridicularizaram. Acharam absurdo esse negócio de o Filho de Deus ter que morrer. Ele não é todo poderoso? Por que não nos salva? Não falaram isso para Jesus na cruz? Você não é o Filho de Deus? Por que não salva a ti mesmo e a nós também? Queriam que Jesus descesse da cruz, mas Jesus veio para morrer. Era necessário para morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida, e Ele o fez. Mas Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele é um Deus vivo e verdadeiro, aguardando que você responda favoravelmente. Receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Este é o Cristo que vos anuncio. Paulo disse, eu posso dizer a mesma coisa, eu não estou aqui só para passear, prender vocês por algum tempo. Estou aqui para dar essa mensagem. Jesus pode salvar você, e Ele quer salvar você. Ele vai salvar você, se você tão somente confessa com todo o seu coração que você é um pecador miserável, mas que acredita realmente que Jesus morreu e ressuscitou, e que isso é importante, e se não fosse isso, você não poderia ser salvo. Então você o convida para entrar na sua vida. Esse é um grande momento para você tomar então uma decisão. Vai ridicularizar? Vai rejeitar? Ou vai receber? Convido todos a fechar seus olhos e por alguns instantes pensar sobre a necessidade de Jesus ter morrido por você. Ele convida você para recebê-lo. Venha a Ele. Quero dar essa oportunidade para você hoje à noite. Vem para Jesus. Receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não gostaria de ser chamado filho de Deus? Isso é um privilégio. O mundo pensa que isso é o certo. Somos geração de Deus, todo mundo é filho de Deus. E eles falam assim com a boca cheia. O apóstolo João disse: vede que grande amor tem nos concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quem somos nós, pecadores, para ser chamados filhos de Deus? O Deus Criador dos céus e da terra. E você pode chamá-lo de seu Pai. Se você aceita Jesus como o Senhor que morreu no seu lugar, pagou pelo seu pecado,
você pode sair daqui hoje à noite com a certeza no seu coração de que a sua situação diante de Deus foi resolvida. Porque foi Deus que resolveu. É Deus que salva. Você não faz nada. Você tão simplesmente concorda e pela fé recebe o presente da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus quer salvar você. Mas aquele que não crê, a Bíblia fala, a ira de Deus permanece sobre ele. Deboche? Não ria a caminho do inferno. Demora? Não deixe para depois, porque você não sabe que o dia de amanhã trará. Decisão. Dê o seu coração para Jesus. Pai, obrigado por a oportunidade de pregar o Evangelho hoje à noite. E porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos essa pregação. Uma pregação que Paulo fez há tantos séculos atrás, mas que até hoje é tão verdadeira. Da necessidade de crermos em Jesus, porque foi necessário Ele morrer por nós. Não nos deixe desperdiçar isso, ó Deus, esse conhecimento. E se há alguém aqui, ó Deus, que ainda nunca fez essa decisão, recebendo Jesus como seu Senhor em seu coração, que eles tenham a coragem hoje de tornar essa decisão pública, Senhor. Eu peço em nome de Jesus.